Boa noite. Que bênção, hein, gente? Que bênção que foi esse louvor, esse turno da noite. Todo mundo cansado depois das duas sessões de ontem. Alegria maior será. Glória a Deus. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ver a igreja cheia, a igreja engajada. Vocês já olharam em volta o nosso novo espaço, depois de muita luta, todo mundo envolvido, a gente conseguiu. Ainda tem umas coisinhas a serem feitas, mas o maior, 90%, 95% eu diria, graças ao bom Pai, nos deu força, nos deu sabedoria, nos deu ânimo. Cadê a galera do mutirão aí? Queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Olhem em volta. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Não. Vocês? Gente, dando continuidade com o nosso TED Talks. Segundo a minha esposa, eu tenho que falar TED Talks. Né, amor? Eu vou falar um pouco sobre o tema Santos pelo Espírito, o texto base tirado para isso foi Gálatas 5. Para a liberdade cristã, ela deve ser preservada. Obrigado, André. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixares circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar que ele ficará obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. E um pouco mais para frente, em Gálatas 5:16, Paulo vai dizer sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não consegues fazer o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, já não estás debaixo da lei. Bom, eu dividi um pouco em 4 partes aqui. A primeira é a luta contra a carne. E nós precisamos reconhecer que essa luta ela é real e intensa nas nossas vidas. Vira e mexe, nós reagimos a algumas situações com raiva, egoísmo, inveja, no trânsito, dentro de casa mesmo, quando estamos estressados. E isso nos mostra o quanto nós ainda somos vulneráveis e escravos da obra da carne. Além disso, também nos mostra o poder do pecado que habita em nós. A depravação em todas as áreas das nossas vidas. E isso deve nos entristecer por pelo menos 2 motivos. O primeiro é que nós somos crentes. E nós não desejamos a obra da carne nas nossas vidas. Pelo contrário, nós desejamos ter o caráter de Cristo. E ao lermos sobre as obras da carne em Gálatas 5, tais como imoralidade, ódio, ciúmes e ira, nós percebemos, às vezes, de maneira prática nas nossas vidas, que elas não surgem de uma vez, mas elas se manifestam pouco a pouco. E através de pensamentos, comportamentos que não são alinhados com a vontade de Deus. É como se, em vez de sermos tomados pelo Espírito Consolador, a carne é quem tomasse o controle sobre nós. E isso nos afasta mais de Deus, da paz e da plenitude que nós tantos almejamos. E o segundo ponto que nos entristece muito, é que nós percebemos que com a nossa força, não há nada que a gente possa fazer contra as obras da carne. Ela nos mostra o quão fraco e dominados por ela nós somos. A nossa força do nosso braço, pouco pode fazer para contê-las. E em vez de vivermos pela fé, nós acabamos abraçando um legalismo e disfarçamos da forma como vivemos, justificando pela lei. E isso nos separa de Cristo. Mas a boa notícia, pessoal, é que nós fomos chamados para a liberdade. E a obra do Espírito é a liberdade em Cristo.
Essa é a boa notícia. Pela obra de Cristo na cruz, o preço pelos nossos pecados foi pago. E não há mais condenação. Isso foi um presente que nos foi dado, não é algo que nós conseguimos conquistar por nós mesmos. Ela nos é imputada pelo Espírito Santo mediante a fé. E essa liberdade ela é mais profunda do que simplesmente um conceito de liberdade de fazer o que eu quero ou seguir os meus impulsos. Ela é um chamado para viver de uma forma diferente. Uma vida transformada de dentro para fora pela obra do Espírito. Sabemos que não podemos viver uma vida verdadeiramente livre sem estar conectado ao poder do Espírito Santo, que é capaz de quebrar as cadeias da minha velha natureza e me guiar na direção do que é puro, bom e santo, vencendo a carne. E tal transformação ela não acontece de uma vez. Rodrigo, eu juro que eu já tinha escrito isso antes de você pregar. Mas ela é um processo que demanda tempo, paciência e principalmente rendição. Muitas vezes nós queremos tomar as rédeas das nossas vidas e fazer as coisas do nosso jeito. Mas isso apenas nos faz perceber o quanto nós somos miseráveis e dependentes de Deus, para viver plenamente a liberdade que Ele nos deu por meio de Cristo. A gente faz exercício de respiração, promete que não vai agir mais desse jeito, mas amanhã a gente faz de novo, depois da manhã a gente faz de novo, e se a gente não buscar a Deus, vai fazer para sempre. E a gente vivendo na liberdade que o Espírito Santo coloca em nossas vidas por meio de Cristo, nós descobrimos que a verdadeira felicidade não está em satisfazer os desejos e os prazeres imediatos, mas em caminhar segundo o Espírito. Isso nos lembra de que o Evangelho é um chamado para uma vida de santidade. E não uma santidade rígida, mas uma santidade que nasce de um relacionamento com o Senhor, onde o amor dele nos transforma de dentro para fora. Entender que o fruto do Espírito Santo é uma dádiva nos traz um alívio. Entender que não é sobre ser perfeito por conta própria, mas é sobre ser moldado pelo Espírito Santo e ter o nosso interior transformado, com Ele guiando os nossos passos. E a santidade diária, meus amigos. Da mesma forma que nós percebemos que a obra da carne se mostra aos poucos, dia após dia, vão tomando controle. E às vezes, sem que nós percebamos, a busca pela santidade, ela é o antídoto para isso. E ele tem que ser diário. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. E é Ele quem trabalha em nós incansavelmente dia e noite. O caminho para a santidade, por muitas vezes, nos parece distante, algo impossível de alcançar. E Ele o é, se nós dependermos de nós mesmos. Mas o Senhor Jesus nos deixou um chamado. Sejam santos, porque eu sou santo. E o Espírito que habitou em Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós. E é Ele quem nos santifica. Sendo a santidade um dom de Deus para os homens, faz parte do fruto do Espírito. À medida que nós caminhamos no Espírito Santo, nós entendemos que a santidade é o caminho para a liberdade. Ela é a carta de alforria contra a carne. E quanto mais nós caminhamos na direção dessa liberdade do Espírito, mais satisfeitos e felizes nós ficamos em ver e viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida de comunhão, livre do pecado, com os nossos olhos e as nossas motivações voltadas para o nosso Deus. E os passos práticos, gente, para a gente buscar essa santidade, a santificação, que é a obra do Espírito em nós. E não há nada que nós possamos fazer para merecê-la ou recebê-la, mas existem uns passos que nós podemos dar. O primeiro deles é a oração. É ela quem nos aproxima do Senhor. Através dela nós falamos com Deus e nós ouvimos a Deus. Ali no nosso quarto, em secreto, nas nossas orações, ali oramos ao Senhor e entregamos a Ele os nossos mais profundos desejos, as nossas mais profundas dores, os nossos mais profundos medos. E na oração é que o Senhor nos alcança, é que o Senhor fala conosco e que Ele nos transforma. A oração é a refeição do Espírito e ela deve ser diária. O segundo passo prático é o jejum, que é a arma que mortifica a carne. Ele nos faz lembrar que nós somos dependentes de alimento para o nosso corpo físico, mas ao jejuarmos nós estamos nos afastando do que a carne deseja e fazendo a vontade do Espírito. E o terceiro ponto é a leitura bíblica. Sola Escritura é uma das 5 solas que nós dizemos seguir. As Escrituras são o nosso livro de fé, onde estão firmados os nossos fundamentos.
E uma rotina de leitura bíblica fortalece a nossa fé e nos direciona cada vez a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Com esses 3 passos, nós vamos ter uma comunhão maior com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são a chave para a vida do cristão que deseja ser moldado à semelhança de Cristo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos dar uma comunidade. Obrigado por nos permitir, Senhor, te adorar, louvar o teu nome. Obrigado por nos ter chamado, Pai, para fazer parte do teu reino, Senhor. Senhor, e nós sabemos o quão pecadores nós somos, Senhor. E pela tua obra em nós, Pai, nós sabemos que nós seremos santificados, Senhor. Que a nossa luta contra o pecado, Pai, ela é diária, mas o Senhor também trabalha diariamente em nós, Senhor. Nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, Pai, aumente a nossa dedicação a Ti, Senhor. Aumenta a nossa fome, a nossa paixão e nosso amor por Ti, Senhor, por consumir dos Teus conteúdos, Pai. Aumenta nosso desejo de oração, aumenta nosso desejo de jejuar, Senhor. Aumente o nosso desejo de voltar os nossos olhos a Ti, Senhor, para que nós possamos viver a vida que o Senhor nos chamou para viver. Em nome de Jesus nós oramos hoje, Senhor. Amém.